A figura representa um pulso transversal que se propaga numa corda para a direita. Seja P um ponto qualquer da corda. Calcule a distância percorrida pelo ponto P durante o intervalo de tempo em que o pulso passa por ele. Ondas só transportam energia. À medida que a energia da onda vai atingindo os pontos de um meio, eles apenas oscilam. Depois que a onda passa, eles retornam à sua posição de equilíbrio. A onda representada na figura tem uma amplitude de 10 centímetros. Conforme essa onda vai se aproximando do ponto P, ele percorre uma distância d1 igual a 10 centímetros para cima, porque é uma crista. Conforme essa onda for se afastando do ponto P, ele vai percorrer uma distância d2, também de 10 centímetros, para baixo para retornar ao ponto de equilíbrio. A distância total percorrida por esse ponto P vai ser dada pela soma d1 mais d2. 10 centímetros para cima mais 10 centímetros para baixo, resposta D igual a 20 centímetros. Na propagação de uma onda, há necessariamente transporte D. Essa é fácil. Onda só transporta energia. Alternativa A tem massa, que é matéria. Alternativa A está errada. Alternativa B, onda não transporta partículas. B também está errada. C, onda transporta energia, perfeito, e quantidade de movimento. Movimento não se transporta, se executa. Então essa alternativa C não está certa. Vamos dar uma olhada nas outras. Alternativa D, onda não transporta massa, não transporta partículas. Essa está errada de verdade. E a alternativa E, onda não transporta partícula. Então, a gente vai ser obrigado a considerar a alternativa correta, a alternativa C, não por estar totalmente correta, mas por estar menos errada que as anteriores. A figura a seguir representa, nos instantes t igual a 0 e t igual a 2 segundos, configurações de uma corda sob tensão constante na qual se propaga um pulso cuja forma não varia. Ele pergunta qual a velocidade de propagação do pulso e no item B indica em uma figura a direção e o sentido das velocidades dos pontos materiais A e B da corda no instante t igual a 0. O que vem a ser um pulso? Quer ver um pulso se propagando? Lá vai. A onda transporta energia, os pontos oscilam, o pulso passa. Um pulso ou onda única é quando este movimento é um movimento de subir, deslocamento para cima, descer e parar. Essa energia, quando chega neste ponto, o que ele vai fazer? Conforme a energia vai chegando nele, ele vai subindo. Quando chegar toda a energia, ele está aqui em cima. Aí a energia vai embora e ele vai descendo. E quando a energia tiver passado por ele, ele tem que retornar à posição de equilíbrio. Quer ver de novo? Lá vai. Tá vendo que o ponto sobe, desce, a onda vai embora, ele retorna à posição de equilíbrio. No instante igual a 0, esses pontos já receberam energia, eles foram deslocados para cima. Nota que a crista no instante igual a 0 está atingindo o ponto da corda que estava aqui, ó, a 10 centímetros da origem. E no instante 2 segundos eu vejo que essa crista agora ela está nesse ponto. A onda está se propagando para a direita com uma velocidade que eu já sei que eu posso calcular fazendo ΔS sobre ΔT. No instante igual a 0, ele está dando, por exemplo, a posição da crista, que está a 10 centímetros da origem, e no instante t igual a 2 segundos, a mesma crista está a 30 centímetros da origem. Portanto, o deslocamento dessa crista é ΔS igual a 20 centímetros. Qual o intervalo de tempo em que isso aconteceu? Do instante 0 ao instante 2, a gente tem um intervalo de tempo de 2 segundos. Velocidade da onda, 10 centímetros por segundo. O item B ele pede para a gente representar numa figura a velocidade do ponto A e a velocidade do ponto B no instante t igual a 0. Quando essa crista se aproxima de um ponto, ele sobe. Quando se afasta de um ponto, ele desce. Então, realmente, as velocidades de A e B são verticais, ou para cima ou para baixo. Olha para o ponto A.
essa crista que nesse instante está nessa posição já passou pelo ponto A? Agora que essa crista está indo embora, o que tem que acontecer com o ponto A? Ele tem que voltar para a posição de equilíbrio. A velocidade do ponto A é um vetor vertical e para baixo. Velocidade do ponto B. Se essa energia correspondente à crista está se deslocando para a direita, então essa crista está se aproximando do ponto B. O ponto B está ganhando energia. E se ele está ganhando energia, nesse instante ele está subindo e, portanto, o vetor velocidade dele é para cima. A figura abaixo representa uma onda harmônica que se propaga para a direita em uma corda homogênea. No instante representado, considere os pontos 1, 2, 3, 4 e 5 e pelas alternativas a pergunta é quais têm velocidade nula e quais têm velocidade máxima. Onda só transporta energia. E conforme essa energia vai passando pelos pontos que estão no caminho dela, os pontos oscilam. Observe. Agora eu vou colocar uma régua para a gente poder particularizar o movimento de oscilação de um desses pontos na direção do eixo Y. Pronto, vê se dá para observar que ao chegar nas extremidades, esse ponto para poder voltar e quando passa pelo ponto de equilíbrio, ele passa com velocidade máxima. E agora, para que se possa observar com mais clareza o que está acontecendo. Sobe. Quando chega no ponto de amplitude máxima, para, velocidade zero. Desce quando chega no ponto de amplitude mínima, para de novo, velocidade zero. E ao passar pela posição de equilíbrio, subindo ou descendo, a velocidade é máxima. Alternativa E, que é a correta, os pontos 1 e 3 têm velocidade máxima. A propagação de uma onda no mar da esquerda para a direita é registrada em intervalos de meio segundo. Aqui a gente tem representada a figura 1. Na realidade, não é apenas uma figura, é uma foto que foi tirada da superfície do mar no instante t igual a zero. No eixo X estão sendo representadas as posições das moléculas de água ao longo da superfície do mar. Já o eixo Y representa o quanto cada molécula se afasta da posição de equilíbrio conforme recebe energia. Você vê que tem uma molécula de água que está sendo destacada por uma bolinha preta que nesse instante t igual a zero ocupa uma crista. Já no eixo X, x igual a zero corresponde a uma posição de equilíbrio, x igual a 1 a posição de uma crista nesse instante, x igual a 2, de novo, posição de equilíbrio, x igual a 3, um vale, x igual a 4, retorna à posição de equilíbrio. Essa onda tem um comprimento de onda lambda igual a 4 metros. Vamos dar uma olhadinha na segunda foto, mantendo a foto número 1, para a gente poder fazer comparações. Aqui, foto número 1, tirada no instante t igual a zero, foto número 2, tirada meio segundo depois. Na foto número 1, instante t igual a zero, a primeira crista estava na posição x igual a 1. Na segunda foto, t igual a meio segundo, ou seja, uma foto que foi tirada meio segundo depois, a mesma crista agora está na posição x igual a 2, que num intervalo de tempo de meio segundo, a energia teve um deslocamento Δx igual a 1 metro. A velocidade da onda pode ser calculada por sua velocidade média, Δx sobre Δt. Δx 1 metro, Δt meio segundo. A velocidade dessa onda vale 2 metros por segundo. Resposta alternativa B. Um vibrador produz numa superfície líquida ondas de comprimento 5 centímetros e que se propagam a velocidade de 30 centímetros por segundo. Qual a frequência das ondas? Caso o vibrador aumente apenas a sua amplitude de vibração, a pergunta é o que acontece com o resto, com a velocidade, com o comprimento de onda e com a frequência. Deu o comprimento de onda e a velocidade, V igual a lambda F.
velocidade 30 cm por segundo, o lambda 5 cm, a frequência é incógnita. Frequência 6 Hz. As 5 grandezas envolvidas com uma onda: frequência, período, velocidade, comprimento de onda e amplitude. A amplitude só depende da energia. A frequência e, consequentemente, o período são duas características da onda que dependem exclusivamente da fonte. A frequência e o período dessa onda jamais vão sofrer modificações. A velocidade de uma onda depende exclusivamente do meio de propagação. Como V é igual a lambda vezes F e a frequência F nunca muda, é constante, V e lambda são duas grandezas diretamente proporcionais. Consequentemente, a velocidade e o comprimento de onda dependem do meio de propagação. Se a amplitude de vibração do vibrador aumentar, isso quer dizer que esse aparelho está consumindo uma maior quantidade de energia. As ondas produzidas vão continuar se propagando no mesmo líquido. Portanto, a velocidade e o comprimento de onda não mudam. E a frequência e o período dependem da frequência e do período com que o vibrador está vibrando. Então a fonte não mudou de frequência, não mudou de período, a frequência e o período da onda também não mudam. Resposta da questão: a frequência vale 6 Hz, nenhuma das grandezas citadas vão sofrer alteração. A resposta corresponde à alternativa E. Tem dois gráficos fundamentais em ondulatória. No primeiro, o eixo horizontal representa distância. Como que a gente pode determinar o comprimento de onda? Distância entre duas cristas sucessivas. Nesse caso, 20 metros. No segundo gráfico, o eixo horizontal representa tempo. Essa distância temporal, esse intervalo de tempo para se completar uma oscilação, é o período 10 segundos. E como a frequência é o inverso do período, a frequência vai ser igual a 1 sobre 10 ou 0,1 Hz. Se a gente tem o comprimento de onda e agora tem a frequência, chegou a hora de usar a equação fundamental. V igual a lambda vezes F. V igual a lambda 20 metros vezes a frequência 0,1 Hz. A velocidade da onda vale 2 metros por segundo. Resposta alternativa A. No mar, quando a amplitude das ondas cresce muito, elas quebram. A onda quebra quando a sua altura h atinge 1/7 do comprimento de onda lambda. A velocidade de propagação de uma onda pode ser calculada pela expressão V igual a raiz de GD, onde G é a aceleração da gravidade e D é a profundidade do mar. Considere que em uma região onde a profundidade do mar é 4,9 metros, as ondas se quebram quando sua altura atinge 2 metros conforme a figura. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual a frequência com que as ondas dessa região estão oscilando? H é igual a 1/7 de lambda, ou lambda é 7H. As ondas se quebram quando a sua altura atinge 2 metros. Nesse caso, lambda vai ser 7 vezes 2, 14 metros. A velocidade da onda é dada por raiz de G vezes D. G, 10 metros por segundo ao quadrado, e a profundidade no local é D igual a 4,9 metros. Velocidade de propagação das ondas, 7 metros por segundo. Equação fundamental da ondulatória: V igual a lambda F. V, 7 metros por segundo, lambda, 14 metros. A frequência de oscilação dessas ondas é de meio Hz. Resposta alternativa A.